Ele era um herói. A vida de todos estava em suas mãos. Mas, mesmo assim, ele não queria isso. Porém, era o seu dever. Seu nome era Kim Sung-in. E o cara não podia nem descansar. Afinal, ele estava cercado de monstros. Mas não tem problema, porque ele sabuga todo mundo. Só que ele estava praticamente sem energia. E pra piorar, um boss que se chamava Fafnir aparece. O prota só toma uma e já fica todo estourado na calçada. Ele não se considerava herói. Até porque ele não conseguiu salvar ninguém até que ele abre seus olhos. O prota tinha reencarnado em outro corpo. Um figurante pega o casaco dele e dá um soco em sua direção. Mas o prota desvia e já devolve o golpe. O prota até tenta se desculpar falando que foi sem querer. Aí os caras vão lá e correm porque a polícia estava chegando. E falam que era melhor o Surhyun aparecer na escola na segunda. Só que o nome dele não era Surhyun, e sim Sung-in, quando ele encontra um celular que tinha lá. E se pergunta quem era a pessoa em sua frente. Meu jovem Surhyun, você acabou de cair no conto dos moais de reencarnação. No ano de 2042, os monstros começaram a sair das dungeons, graças ao fenômeno chamado surto, e a paz na Terra foi destruída. Mas as pessoas também receberam poderes para revidar. Eles chamavam essas pessoas de despertados, e o prota era um deles. Ele foi o último humano vivo, e também era o despertado mais forte. O prota foi pego pela polícia, enquanto o cara estava indignado perguntando como que ele não sabia onde ele morava. Era 2022, então ele voltou 20 anos para o passado. Por algum motivo, ele voltou em outro corpo. Imagina ele se encontra com a versão dele do passado. Vai ser muito louco. Inclusive, eu vou chamar ele de Surhyun, não de Sung-in, porque Surhyun é o nome que ele tá usando nesse momento, então eu vou chamar ele de Surhyun. O delegado fala que ele não pode ficar andando por aí assim, até porque tinha aparecido um monstro bem naquela área que eles estavam, quando a mãe do Surhyun aparece. Começa a apertar a cara dele perguntando o que tinha acontecido. Na volta pra casa, ela tava zoando o Surhyun, dizendo que não acredita que ele esqueceu onde ele morava. A mãe dele foi mó legal com ele também. O prota não se lembrava da última vez que alguém foi legal assim com ele, mas tinha algo estranho. O parque tava muito vazio. Aí o motivo. Um lobo surge atacando eles. O Surhyun consegue reagir, e se defende usando uma mochila como escudo. Aquele bicho era um monstro chamado Lobo de Guerra. Esse lobo era o bicho que o cara da delegacia tava falando. O prota pega um guarda-chuva que tava no lixo. O Surhyun tinha habilidade com espada, só que ele não tava acostumado com aquele corpo, e também não tinha poderes. Mas mesmo assim ele acertou uns bons golpes no lobo, só que não foi forte o suficiente. Aí o lobo agarra o guarda-chuva. Se aquele corpo fosse ao menos de um despertado, ele conseguiria ter derrotado o lobo só com aquele ataque. E pra piorar, tinha outro cachorro chegando. Só que a mulher era braba e dá uma troncada no cachorro. Cada um acaba indo pra um lado. O Surhyun aproveita a brecha pra dar uma bicuda no bicho. Logo depois ele vai direto pra sua mãe. Ela fala que tava bem e que era pra ele fugir. Mesmo não sendo um despertado, a hora do prota aparece. Ele consegue até intimidar os cachorros, que fogem logo em seguida. Sorte, né? Porque o prota não tava nem aguentando ficar de pé. Agora ele tinha que levar sua mãe pra casa. Só que ele tava todo quebrado, e até agora não sabia onde era sua casa. Por sorte eles conseguem chegar, porque o prota viu o endereço no celular da sua mãe. A mulher estava muito cansada. O Surhyun até se pergunta por que ela se esforçou tanto para o salvar. A resposta é bem simples, porque ela é sua mãe, né? Quando algo começa a surgir atrás dele, era a Torre das Provações. Isso significa que aquele corpo tinha capacidade para se tornar um despertado. Ele não pensa 2 vezes e entra na hora. A Torre das Provações era bem simples de entender. Basicamente, se você passar da aprovação do primeiro andar, você se torna um despertado. Aí a torre vai lá e pede para escolher o nível. E o cara escolhe o nível 10, que era o nível máximo. Engraçado é que o corpo antigo dele tinha escolhido o nível 8. Então ele vai ter que se esforçar mais ainda para conseguir passar de andar. Algumas horas depois, aqueles cachorros estavam procurando outras pessoas. Só que o nosso prota finge que o cachorro era uma bola de futebol. O menino Surhyun estava mais forte, e com apenas o guarda-chuva de antes, ele sabuga o bicho. O Surhyun tinha completado o primeiro andar nível 10. A cena corta para um bando de figurantes que estavam indignados, se perguntando como um cara conseguiu mais de 2.000 pontos. A Torre das Provações era um lugar gigante, e cada andar tem um cenário diferente. Aquela cidade tinha vários despertados espalhados pelo mundo, mas para subir de andar, você tem que completar a aprovação. Ele ganhou muitos pontos por ter terminado a aprovação no nível máximo, por isso ficou em primeiro do ranking. Afinal, ninguém conseguiu terminar a aprovação nível 10, e esses pontos também podem ser usados como dinheiro. É isso que ele faz. Aquela elfa era uma comerciante de habilidades. O prota já sabia bem o que iria querer. Ele pede a habilidade salto e a habilidade transformação. Essas habilidades eram caras,
mas o Prota estava rico e entrega o dinheiro para a mulher. Nem ela estava acreditando. Enquanto isso, tinha um cara espionando eles. Ele não só comprou habilidades, como também comprou um catalisador de poder mágico, que aumentava o poder mágico do usuário, e também comprou uma espada e lança. Quando aquele cara de antes aparece, o Prota nem tinha sentido a presença dele, mas assim que o vê, se lembra de quem ele era. Seu nome era Choi Hak-jun. No futuro ele seria conhecido como o gênio entre os despertados, e também foi o cara que sabugou uma guilda inteira. Comparado com aquela época, o rosto dele é bem mais tranquilo. Ele fala que esteve seguindo Surhyun desde aquela loja de habilidades e queria perguntar algo. Ele chamou o Surhyun para formar um grupo, dizendo que precisava fazer ao menos o nível 8 do segundo andar. Mas o Surhyun nega, pois ele queria seguir sozinho. Logo depois ele começa a fazer a provação do segundo andar, no nível máximo, que era o 10, é claro. A missão era fugir daqueles bichos, com o tesouro da tribo. E adivinha o que o Prota fez? É simples, sabugou todos da floresta. Até o Boys apareceu. Ele usa a habilidade salto e derrota o bicho com um golpe. Como recompensa por terminar o nível, a habilidade daquele colar é revelada. Ele curava todos os danos físicos, mas só pode ser usado 5 vezes. Caso esteja curioso, esse era o status do Surhyun atualmente. O Prota também usou a habilidade de transformação no Boys. Com isso ele conseguiu pegar a sua habilidade, que era aumento de força física. Chegando em casa, sua mãe fez muita comida. O Prota não deixou sobrar nada, é claro. Quando ele foi dar uma olhada para ver o que estavam falando sobre ele ter fechado o segundo andar no nível 10, todos estavam indignados e se perguntando quem era Kim Surhyun. E isso só significava uma coisa, que as guildas iriam começar a ir atrás dele. Em Seul, o líder da guilda Ares perguntava se o Hak-jun sabia de algo sobre o Surhyun. Ele logo fala que não tinha informação nenhuma sobre o Prota. Afinal, ninguém sabe sua verdadeira identidade. Então o cara faz outra pergunta e fala sobre como estava indo o progresso no terceiro andar, porque agora que o Surhyun apareceu, não era para ele ficar para trás. Ele responde dizendo que já estava terminando. Logo depois o cara caminha até a saída e fala que ele tem uma semana para terminar. Caminhando pelo prédio, o Hak-jun se pergunta quais as chances de daquele garoto ser o Surhyun. Tinha se passado um ano e Surhyun estava de férias enquanto se preparava para sair. Ele iria para uma viagem, e essa viagem tem nome: Torre das Provações, 10º andar. O 10º andar era algo difícil para os despertados, porque a cada 10 andares a dificuldade aumenta. E tem pessoas que dizem que o 10º andar consegue ser até mais difícil que o 11º e o 12º andar. Então era melhor ele ficar esperto. E o Prota tinha que ficar forte e rápido, porque daqui a um ano a Dungeon Verde vai surgir e vai causar um surto na cidade de Anyang. Sem contar que tem muitos eventos chegando, por isso ele não tem tempo a perder. Ele tem que ficar forte o mais rápido possível. No 10º andar tinha um mendigo que estava pedindo esmola. O Prota sabia sua real identidade e dá 5.000 pro cara. O mendigo vai comer bem hoje, hein? Ele na verdade era um informante, e o Prota pergunta sobre o nível 10. O cara responde falando que não era pra ele confiar no chefe da vila. Essa era a informação. Era uma informação meio ruim, né? Mas ele segue o caminho. O Prota escolhe o nível 10 e era teleportado para uma vila, onde sua missão era salvar aquele lugar. Naquele lugar tinha um garoto que estava todo feliz catando frutas, mas o lagarto não estava tão feliz assim, e começou a correr atrás do garoto. O Prota pega a criança, usando a habilidade de transformação. Assim sabugou o bicho facilmente. Ele foi até a vila buscar informações. Algumas pessoas estavam observando ele, como se ele não percebesse isso. Depois de um tempo andando pela vila, o Prota não conseguiu nada de útil. Quando o garoto de antes aparece, ele dá algumas frutinhas como agradecimento por ter o salvado. O Prota chama ele e dá muita comida. O garoto fica mal feliz. Afinal, naquela vila era raro comida assim. Só que eles estavam aguentando as pontas graças ao chefe da vila. Ele era chamado de herói, porque conseguiu fazer com que os monstros não entrassem naquele lugar. Falando no diabo, ele aparece. O cara já pede para o Surhyun não distribuir comida assim. Afinal, isso pode causar um tumulto, já que comida era algo tão escasso naquele lugar. O Prota pergunta se ele pode passar alguns dias na vila. Mano, a cara do garoto, velho. O velho fala que não, porque aquele lugar não estava hospedando ninguém no momento. Mas o Prota tem a lábia e oferece toda a comida que ele tinha em troca de um lugar para passar a noite. O chefe não consegue negar uma proposta dessa, né? Então ele leva o Prota até a casa vazia que sobrou. Enquanto caminhava pela vila, o Prota encontra os moradores da vila rezando, quando um cara corta uma corda e um figurante vai direto pro time do Vasco. Até o Prota se surpreende com o que viu. Enquanto ele ia embora, o pessoal conversa dizendo que era um método que o chefe descobriu para proteger a vila. Dessa forma mantinha os monstros longe, mas eles precisariam de uma pessoa novamente daqui a 3 dias. Aí todo mundo olha pro Prota.
Enquanto isso, o chefe da vila estava falando para dar essa poção de sono pro Prota, que eles irão usar ele como oferenda. Cara de sem vergonha do velho. 3 dias depois, o pessoal coloca o Surryun no alçapão, e o chefe da vila corta a corda, dizendo que era pro bem da vila. Eles tinham jogado o Prota no ninho daquela cobra. Depois de um tempo, o velho foi ver como a cobra estava, mas ele não acredita no que vê. Adivinha quem era? Era o menino Surryun que tinha sabugado a cobra. O velho desesperado pergunta por que ele matou a cobra. E nessa hora acabou as dúvidas do Surryun. Nenhum monstro invade a área da cobra, e como ela estava naquela vila, isso afastava os monstros. Outra característica desse bicho é que ela não vê quem o alimenta como comida. O velho sabia disso. Mesmo assim, continuou dando os aldeões para a cobra. Depois disso, o Prota vai até os aldeões e conta tudo o que aconteceu. Ele também mostra os ovos da cobra. Deus tá vendo o que você tá pensando, hein? E diz que quando os bichos crescerem, eles vão impedir os monstros de entrarem na vila. Mas tinha um problema. Como diabos eles vão alimentar esse bicho? O Prota fala que era só usarem monstros. Só que eles teriam que começar a caçar. E o Prota iria ensinar eles nessa parte. O pessoal não tava gostando da ideia. Só que um cara fala que vai ajudar. E isso convence todo mundo. Até que surge uma mensagem, dizendo que aquela missão estava 60% concluída. Enquanto isso, o chefe da vila estava reclamando do Surryun, enquanto desce uma escadaria. E lá tinha um bicho. Os aldeões estavam aprendendo a pegar bichos. O Prota estava sabugando os monstros maiores. Só que tem um problema. Já fazia um dia em que a missão estava em 90%. De repente algo sai do chão. Era um Pokémon de fogo. E esse Pokémon tem nome. Era o pássaro sagrado das chamas azuis. Enquanto isso, o chefe estava rindo sozinho. Ele começa a gritar, mandando o bicho obedecer ele. Mas ninguém manda no Pokémon de fogo. Aí o chefe foi de comes e bebes, e o bicho foi direto pra vila. Mas o Prota não podia deixar. E usa a habilidade de salto para chegar o mais perto possível. Mas ele não alcança o bicho. Só que o bicho alcança ele. Porém o Prota não podia desistir assim. Então ele joga uma corda improvisada e consegue pegar o pássaro. Ele não perde tempo e usa a habilidade de transformação para pegar as habilidades do bicho. E ele já lança o Jutsu Bola de Fogo no pássaro. Só que o nível da habilidade de transformação estava muito baixo para conseguir dar algum dano no bicho. E ele contra-ataca, botando fogo no Prota. Porém ainda era muito cedo para desistir. Estava muito quente. O cara estava quase virando Super Saiyajin. Aí ele usa o item de recuperação para restaurar todo o dano sofrido. E como ele estava em cima do bicho, era só sabugar. Ele queria defender a vila, mas acabou jogando o bicho lá. E os dois ficam todos estourados na calçada. Quando ele acorda, já tinha se passado um dia. O pessoal comenta que eles não iriam se preocupar em alimentar as cobras por um bom tempo. Afinal, era só usar o que sobrou do pássaro. Sua missão foi 100% completa. Sem contar que ele ganhou pontos para Dedel, né? E à noite daquele mesmo dia, ele caminha para fora da vila, quando o garoto o encontra. E entrega a sacola com frutas que ele colheu, como agradecimento por ter salvado a vila. Um garoto gente boa. Pena que provavelmente nunca mais veremos ele. A cena corta para um carro, onde o Hakuchun estava. Enquanto o líder da guilda fala que ele iria para sua primeira avaliação de rank. Como ele já completou o 15º andar, com certeza ao menos ele era um rank menos B. Também comenta que se caso ele encontrar o Surryun lá, era para tentar trazê-lo para a guilda. Aí talvez o Hakuchun seria solto. O Hakuchun vai até a agência dos despertados. Aí o líder da guilda fala que era para ele voltar assim que terminar, para fazer o 16º andar. Ele até fala que todo mundo vai se dar mal caso ele não seja ao menos um rank menos B. O grande menino, o Surryun, também estava lá. O teste era basicamente colocar a mão naquele dispositivo, que aí seu rank seria revelado. Sem contar que tinha muitos olheiros de guilda procurando por pessoas talentosas. Um cara tava arrumando confusão, dizendo que era pra ele ser no mínimo rank C, e não D, quando o Hakuchun aparece para sabugar o figurante. Ele estava usando um artefato mágico que aumentava seu poder. Então era provável que ele seja mais fraco que um rank D. Os seguranças até convidam ele para se retirar do local, quando o Hakuchun ouve uma voz. E quem era? O menino Surryun. Era a primeira avaliação dos dois, sem contar que o Surryun estava cheio de grana, por conta dos pontos que ele tinha. Quando chamam o Hakuchun para fazer o teste, o Prota estava curioso, se perguntando por que ele tinha sabugado toda a sua guilda, até que é revelado que ele era um rank B, quando finalmente chamam o Surryun. O Hakuchun começa a procurar, né? Afinal, ele não sabia quem era, quando o Prota se levanta, dizendo que era sua vez. O Hakuchun se lembra que tem que convencer ele de se juntar à sua guilda, mas se pergunta se ele realmente era o Surryun que ele estava procurando. Quando o Prota coloca a mão no negócio, a magia dele é espalhada pelo local. Até o Hakuchun estava surpreso, porque nunca sentiu algo assim. O Surryun foi nomeado Rank C. Não fazia sentido, afinal sua magia era igual a de um Rank A.
Só os despertados rank global controlam sua própria magia. Na verdade, o Prota queria colocar o seu rank no mínimo no B, mas ele ficou nervoso na hora. Aí acabou dando errado. Enfim, depois de terminar o 10º andar, seus atributos estavam aumentando rápido. Ele recebeu a habilidade Chama Sagrada. Era uma habilidade bem forte, e fica mais poderosa conforme você usa. Comprou um ovo na loja da Torre das Provações. No futuro, um despertado ficou muito mais poderoso por causa do poder de sua besta sagrada, que inclusive saiu daquele ovo. O Hakjun aparece, dizendo que queria falar com ele, mas um figurante começa a reclamar com o Hakjun. Meio burro, né? Já que o cara é um rank C usando um artefato, e o Hakjun é um rank B. Só que algo acontece com o figurante. Foi o líder da guilda Ares, que colocou algo no cara, enquanto reclamava que o Hakjun estava atrasado. Seu nome era Dongyong. Ainda deu uma bicuda no cara. Ele até percebe o Suhyun lá, e vai na sua direção. O cara pergunta qual era o nome do Prota. Aí o Hakjun começa a falar pra ele não contar, só que o Prota não tava nem aí, e fala que seu nome era Suhyun. Bom, se você viu até aqui, comenta Menino Suhyun, para um simples e único objetivo, dar engajamento. Então caso você queira uma parte 2, só tá comentando muito e deixando um like, e rapidamente eu vou trazer vídeo novo. Valeu!